Ora, muito boa tarde a todos, cumprimento a mesa, cumprimento em especial o professor Manuel Sérgio, os colegas e amigos que estão na sala. Eu provavelmente devo ser, na sala, a pessoa que mais devo ao professor Manuel Sérgio, na medida em que convivo com ele há mais anos. Eu conheci o professor Manuel Sérgio quando, em 1968, ingressei no primeiro ano do Instituto Nacional de Educação Física, e desde esses anos 60, finais dos anos 60, portanto, que tenho mantido um contacto, portanto, assíduo com o professor. Recordo que, ao tempo, já ele se distinguia entre os poucos que tratavam da problemática desportiva do ponto de vista teórico, para além do cartesianismo das escolas de ginástica que pontuavam em Portugal já desde o século XIX. A partir de então, ao longo dos últimos quase 50 anos, mantive com o professor Manuel Sérgio uma amizade que me proporcionou o convívio com alguém que me abriu inúmeras portas de conhecimento, um conhecimento novo, que valorizou o meu percurso académico e social, sobretudo um percurso socialmente comprometido, com uma visão humanista da vida e do próprio desenvolvimento humano. Por isso é com enorme prazer que aqui me encontro a participar nesta, no fundo, festa de homenagem ao professor Manuel Sérgio. Portanto, obrigado, professor Manuel Sérgio, mais uma vez, porque eu praticamente tenho, pelo menos todas as semanas, a oportunidade de falar com ele ao telefone e de o homenagear. Esta minha comunicação, Olimpismo e Motricidade Humana, decorre de um projeto de investigação relativamente ao tema a competição em Pierre de Coubertin. Aqui a palavra-chave é a palavra competição, cujo resultado será consubstanciado num livro que eu espero publicar no prazo de cerca de 2 meses. Portanto, está na fase final, uma vasta, portanto, análise do que foi o entendimento do conceito de competição em Coubertin, bem como esse conceito de competição se projetou na própria sociedade a partir de finais do século XIX. Na linha do pensamento de Manuel Sérgio, começarei por dizer que a motricidade humana, ao integrar o desporto, tal como outras, a dança, a reabilitação, a ergonomia, fundamenta uma visão filosófica do movimento olímpico, uma vez que este se trata de um processo adaptativo, evolutivo e criativo, em que o atleta é um ser práxico, carente de outros, do mundo e da busca da sua própria transcendência pessoal e social. Por isso, o espírito olímpico requer, antes de tudo, uma preocupação ética em busca da superação e da transcendência, sob pena de se transformar num espírito exclusivamente competitivo, de características darwinianas, que é o que, infelizmente, está a acontecer com muitos comitês olímpicos nacionais por esse mundo fora, que, ao serviço de um neomercantilismo desprovido de sentimentos, estão a ser transformados em simples comitês de alta competição, suportados nos respectivos países pelos poderes vigentes e pelo dinheiro dos contribuintes. Portanto, não é este nem o legado de Coubertin, nem, portanto, a perspectiva humanista da motricidade humana, nem a minha própria visão daquilo que é o movimento olímpico. Entre nós, a partir dos finais dos anos 60, Manuel Sérgio foi o primeiro a desenvolver uma profunda reflexão acerca do movimento olímpico moderno e da figura de Pierre Coubertin, cuja visão sustentada nos valores daquilo que hoje conhecemos como sendo
o cristianismo muscular atribuiu ao movimento olímpico a busca da superação e da transcendência expressos na sigla sítios fortius altios. A expressão sítios fortius altios, idealizada nesta ordem de palavras que, como alguns na sala já perceberam, não é a ordem utilizada hoje, foi esta ordem que foi dada pelo frade Didon. Surgiu pela primeira vez associada ao movimento olímpico no frontispício do número 1 do Boletim Internacional dos Jogos Olímpicos, publicado em 1894, que é uma espécie, este boletim é uma espécie de relatório daquilo que se passou no primeiro Congresso Olímpico, quando de facto se idealizou, por proposta do Coubertin, o arranque do Comitê Olímpico Internacional e depois a organização dos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna em Atenas, em 96. A primeira vez que Coubertin utilizou a máxima, portanto, sítios fortius altos, aconteceu na edição número 20, de 25 de outubro de 1894, no jornal Le Sport Athlétique, através de um artigo intitulado Le Bilan du Congrès de Caen, onde se manifestou contra os ataques dos prosélitos da educação física, sobretudo dos médicos, que acusavam a prática desportiva de causar desvios e deformidades. Coubertin arguía que os jovens desportistas recebiam como palavras de ordem o famoso sítios fortes altos, pelo que, para além das deformidades inventadas pelos médicos, o que os desportistas ambicionavam era serem mais rápidos, mais fortes e mais ágeis. Posteriormente, Coubertin ainda utilizou o lema olímpico com o Altius em último lugar na revista Cosmopolis, de abril de 96, tendo inclusivamente feito uma alusão ao próprio frade Didon. Dizia ele: todo o atletismo está contido em 3 palavras que o frade Didon ofereceu como lema do desporto aos estudantes da sua escola no final de um jogo de futebol. Elas foram um programa de beleza moral. A estética do desporto é uma estética imaterial, concluiu ele. Depois da morte do frade Didon, que aconteceu em 13 de março de 1900, Coubertin, num texto publicado em 1901, onde aborda a problemática da educação pública, voltou a referir o lema olímpico. Contudo, já não o fez utilizando na mesma ordem de palavras. Utilizou a ordem das palavras que hoje é conhecido: sítios, altios, fortes. Portanto, a palavra altios deixou de estar em último lugar para passar a estar a palavra fortius. Voltou a referir-se ao lema olímpico em 12, com a mesma ordem de palavras, a propósito dos Jogos Olímpicos de Estocolmo, num texto intitulado Une Olympiade à vol d'oiseau. Entretanto, a Europa estava em vésperas de viver a catástrofe que foi a Primeira Guerra Mundial, pelo que o lema olímpico teve poucas possibilidades de se afirmar enquanto ruptura do desporto relativamente às escolas de ginástica integradas na educação física. O lema olímpico só começou a ser formalmente utilizado a partir de 21, quando passou a constar na capa da Carta Olímpica com as palavras ordenadas de maneira que hoje é conhecido: sítios, altios e fortes. Do exposto resulta esta questão fundamental. Por que é que a palavra altios deixou de estar colocada em último lugar nas 3 palavras que caracterizam o lema olímpico? A palavra-chave que nos pode ajudar a resolver este imbróglio é a palavra transcendência, caída em desuso no movimento olímpico, sobretudo a partir dos anos 60, com a entrada na televisão dos Jogos Olímpicos e o consequente processo esquizofrénico de comercialização dos próprios Jogos Olímpicos. O conceito de transcendência foi introduzido no desporto moderno através do conceito de cristianismo muscular, enquanto corrente filosófica e religiosa que surgiu em Inglaterra nos anos 50 do século XIX,
a fim de envolver o desporto numa dimensão religiosa e ultrapassar as dificuldades levantadas pelas igrejas cristãs relativamente à prática desportiva ao domingo, desenvolvida desde o início do século nas escolas públicas inglesas, cujo principal precursor, como sabe, foi Thomas Arnold, quando, de 1828 a 41, exerceu as funções de diretor da escola pública. Por isso, a pergunta que desencadeou o cristianismo muscular foi a seguinte: por que é que não se pode praticar desporto ao domingo? A questão desta questão do cristianismo muscular, ao tempo, a partir de meados do século XIX, foi protagonizada por três figuras fundamentais. Foram elas Charles Kinsey, portanto, T.C. Sanders e Thomas Hughes. A polémica, num primeiro momento, começou por ser desencadeada pela publicação de um livro de autoria de Kingsley, portanto, que era um cónigo, intitulada Two Years Ago, onde ele teceu algumas considerações de caráter positivo relativamente ao desporto, tais como de considerar que a prática desportiva era um excelente cartão de apresentação. Ele defendia que, nos campos de jogos, os rapazes adquirirem virtudes que nenhum livro lhes pode dar. Não apenas a ousadia, a perseverança, mas, melhor ainda, a calma, o autodomínio, a justiça, a honra, a aprovação sem invejas do sucesso do outro e todos os aspectos da vida que sustentam o homem numa boa posição quando ele vai para a vida sem a qual, de facto, o seu sucesso será sempre mutilado e parcial. Num segundo momento, outro clérigo, T.C. Sanders, um tradicionalista que reprovava a prática desportiva ao domingo, publicou no jornal Sunday Review, em 57, 21/2, uma crítica contundente ao livro de Charles Kinsey, lançando um anátema sobre os desportistas que não respeitavam o domingo, o dia do Senhor, dedicando-se sem qualquer pudor religioso à prática desportiva, e intitulou-os precisamente de esta prática de cristianismo, de uma forma pejorativa, de cristianismo muscular. O terceiro momento, perante os receios do clérigo Kingsley, relativamente à conotação negativa que a expressão cristianismo muscular pudesse desencadear, Thomas Hughes, que era amigo e companheiro político de Charles Kinsey, com sentido operacional da vida própria de um treinador de boxe que era, passou ao ataque e começou a utilizar a expressão cristianismo muscular, atribuindo-lhe um sentido eminentemente positivo. E ele, este Thomas Hughes, era a pessoa indicada para o fazer, na medida em que, de 1834 a 42, havia sido aluno da escola pública de rugby, quer dizer, ao tempo em que Thomas Arnold foi seu diretor. E em 57 publicara o livro Tom Brown's School Days, que é um best-seller, que descrevia a vida dos estudantes da escola pública de rugby. E a fim de reagir às críticas de Sanders, em 1861, escreveu o livro Tom Brown's at Oxford, que era a continuidade do anterior, onde acabou por conferir à expressão cristianismo muscular uma conotação positiva, e passou a fazer uma distinção entre cristãos musculados, muscular Christians, e homens musculados, muscle men. Quer dizer, entre atletas cristãos e atletas sem convicções, para além da própria prática desportiva, isto é, desprovidos de doutrina cristã, à qual deviam subordinar o seu entusiasmo pelo desporto. Para Thomas Hughes, o corpo era dado por Deus ao homem para ser treinado e subjugado, para de seguida ser usado na proteção dos fracos e na promoção de todas as causas justas. A partir de então, o desporto, na lógica do cristianismo muscular, passou a ser entendido como um meio de vida, como um meio com vista à transcendência religiosa da pessoa humana, que, do ponto de vista filosófico, encontrava as suas raízes no Novo Testamento, entre outros em São Paulo, que utilizava metáforas de conteúdo atlético a fim de exemplificar desafios de uma vida cristã. Vejamos alguns
exemplos que eu, quando tomei há uns anos contacto destas metáforas de São Paulo, achei deliciosas. A busca da transcendência, dizia São Paulo. Não sabeis que os vossos corpos são templos do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus? Tu não és propriedade de ti próprio. A necessidade de autodisciplina. Não sabem que numa corrida todos os corredores correm, mas um só leva o prémio. Correi de maneira a ganharem o prémio. Todos os que competem nos jogos fazem-nos devido a um treinamento rigoroso. Eles fazem-no por uma coroa que não durará muito. Nós fazemos-lo para obter uma coroa que durará para sempre. O cumprimento do dever. Travei uma boa luta. Terminei a corrida. Mantive a fé. Atingir um objetivo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás de mim ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Posteriormente, o cristianismo escolar também foi influenciado pelo pensamento de Rousseau, pedagogo, onde o pedagogo enfatizava a importância da atividade física no desenvolvimento do caráter moral. Para Rousseau, quanto mais fraco era o corpo, mais tirano ele se tornava. Quanto mais forte era o corpo, mais ele obedecia. O que aconteceu foi que o cristianismo escolar deu corpo a uma tríada virtuosa, portanto, sobretudo a Inglaterra, constituída pelo desporto que atrai a juventude, pelo cristianismo que lhe dava uma orientação de vida e, depois, pelo imperialismo que colocava a prática desportiva ao serviço dos desígnios imperiais da Grã-Bretanha. Foi este sentimento de transcendência simbolizado pelo cristianismo escolar que Coubertin foi buscar às escolas públicas inglesas nas suas várias visitas à Inglaterra. E foi certamente este sentimento que Pierre Coubertin transmitiu ao frade Didon, quando, a partir de 1890, com ele travou conhecimento do qual resultou entre ambos uma forte amizade. Didon não era um frade qualquer. Ele era um frade dominicano com uma extensa e profunda obra teórica no domínio da reflexão cristã. Por isso, não é de estranhar que tenha refletido profundamente sobre a máxima que transmitiu aos seus alunos na distribuição dos prémios no final da competição desportiva. Assim sendo, a palavra altios, não no sentido da entrega a Deus, sítios fortes, altos no sentido da entrega a Deus, não surgiu certamente por mero acaso em último lugar. Coubertin, como já me referimos, adotou o lema nos seus discursos, respeitou a ordem das palavras até 1900, ano em que Didon faleceu. Posteriormente, começou a utilizar a ordem que hoje é conhecida, sítios altos fortes. Portanto, Coubertin alterou a ordem. Norbert Müller, que é uma sumidade mundial na área do olimpismo e do conhecimento de Coubertin, nos comentários que faz à obra do próprio Coubertin, afirma não saber porque é que aconteceu tal mudança. Quanto a nós, e a partir de agora entramos no domínio da especulação, Coubertin mudou a ordem das palavras na medida em que a dimensão internacionalista do projeto olímpico a isso obrigava. Ele desejava uma dimensão transcendental para o movimento olímpico. Contudo, não era qualquer sentido de transcendência que lhe interessava instituir. Charles Kenzie, Thomas Hughes e Henri Didon interessava-lhes a tendência ou a transcendência religiosa cristã. Todavia, a Coubertin interessava-lhe uma transcendência laica, temporal, na medida em que ele desejava era instituir uma nova religião, a religião do olimpismo, à margem de quaisquer outras religiões, condição sine qua non para o êxito do processo internacionalista do movimento olímpico. A pergunta, o que é o olimpismo?
Em 1918, Coubertin respondeu da seguinte maneira: é a religião da energia, o cultivo de intensidade, intenso da vontade de desenvolvimento através da prática dos desportos. Daqui ele diz desportos masculinos. É outro problema de Coubertin, o problema da misoginia, que está muito maltratado. Com base na higiene adequada, o espírito público, portanto, espírito público rodeado de arte e de pensamento. Ele via a competição olímpica como um instrumento de ação ecuménica, quando, no livro Memórias Olímpicas, afirmava o olimpismo como uma religião que, enquanto superestrutura ideológica, devia representar uma doutrina, os princípios do olimpismo, e os valores, os dogmas, os valores do olimpismo. Um culto, o da competição em busca da excelência. Uma igreja, o COI, desde 1913, com sede em Lausanne, onde se reúne a nomenclatura eclesiástica. Neste sentido, o atleta, antes das performances, dos recordes, das medalhas, devia conhecer-se a si próprio. O sítio Os Altos e Fortes acabou por ser instituído a partir de 1921, como acabei de dizer, ainda ao tempo da liderança de Coubertin. Contudo, a sua dimensão transcendental começou desde logo a perder sentido com a ideia com que foi criada. O culminar do processo aconteceu nos Jogos Olímpicos de Roma, 1968, em que, pela primeira vez, a televisão surgiu com uma forte carga comercial. O dinheiro, a partir de então, tomou conta do movimento olímpico, que hoje se encontra numa situação muito complicada, não por ter dinheiro a menos, mas precisamente por ter dinheiro a mais. O dinheiro a mais que tem vindo a destruir os seus princípios, os seus valores, e a afastá-lo de uma verdadeira ética de autenticidade, aliás, como hoje de manhã foi aqui referido. Voltamos agora a Manuel Sérgio. Manuel Sérgio, ao avançar para uma epistemologia da motricidade humana, tem vindo há mais de 30 anos, a esta parte, a chamar a atenção para a necessidade de, em matéria de desporto, se recuperar uma ética de transcendência laica, sustentada nos valores da condição humana, que, para além da obsessão política pelos recordes e pelas medalhas olímpicas, lhe deu um sentido espiritual, a fim de o colocar verdadeiramente ao serviço do homem. Assim sendo, na linha do pensamento de Manuel Sérgio, termino dizendo que o movimento olímpico e o próprio desporto do século XX ou serão éticos ou espirituais, ou de todo não serão. Muito obrigado pela vossa atenção.